Fiat Punto Itália, tá pensando em comprar um carro desse, mas tá na dúvida se é um bom carro, se ele vai te atender bem, se a manutenção vai caber no seu orçamento, então vem comigo que nesse vídeo eu vou fazer um levantamento completo de todos os custos envolvendo a compra e a manutenção de um carro desse. Vamos falar aqui de documentação, seguro, cesta de peças completa, lista de equipamentos, parte mecânica, consumo, pontos positivos e negativos, tudo em detalhes. Então se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal, se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E o ponto aqui em análise é na versão Itália, como eu disse, né, que é uma versão especial baseada na Attractive com motor 1.4 8 válvulas flex manual, ano 2016. E vamos começar falando aqui dos custos envolvendo a compra de um carro desse. Todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em julho de 2023, começando pelo valor da tabela KBB, que nesse vídeo vai fazer referência a um veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil quilômetros rodados por ano e preço médio de venda particular. Está em R$ 40.794. E aqui vale ressaltar que a tabela KBB não faz diferença entre a versão Attractive e a série especial Itália, né? Então, tive que pegar esse valor aqui que está aparecendo para você referente à versão Attractive nesse ano modelo de 2016. Já a tabela FIP, sim, você consegue encontrar lá o valor exclusivo dessa versão Itália, que é de R$ 44.956. A diferença na prática para a versão Attractive é muito sutil. Então, esse valor aí da tabela KBB fica plausível de se utilizar aqui nesse vídeo também. E uma vez adquirindo um carro desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome. E a taxa de transferência esse ano está R$ 246,81. Também vai precisar colocar as placas Mercosul se estiver adquirindo esse carro de um outro município e ele não vier com essas placas instaladas. Em média, aqui na minha região é cobrado em torno de R$ 300. Então, já no ato da compra, considerando aqui o valor da tabela FIP, né, que é o maior valor, então, na pior das hipóteses, você vai desembolsar R$ 45.502,81 para você já ter um carro desse aí na sua garagem com toda a parte burocrática resolvida e esse veículo já no seu nome. Mas vamos falar agora de documentação, começando aqui pelo IPVA, que aqui em Minas é recolhido uma alíquota de 4% sobre o valor aproximado aí da tabela FIP. Então, para esse carro vai ficar em R$ 1.798,24. Taxa de licenciamento, valor cobrado esse ano também aqui no meu estado, é de R$ 33,66. Já o seguro, para um carro aí com menos de 10 anos de uso, eu fiz uma estimativa aqui de uma anuidade de seguro de em torno de 5% sobre o valor da tabela FIP. Nesse caso aqui vai ficar em R$ 2.247,80, mas tenha em mente que este aqui é um valor médio, que pode variar dependendo da sua idade, da cidade que você mora, do uso que você faz desse carro, se você já tem bônus de seguros anteriores que você já tenha feito ou não, dependendo também da empresa que você fizer uma cotação. Então, para cada realidade, esse valor aqui pode ser maior ou menor. Mas vamos falar agora de inflação que esse carro teve aí nos últimos 3 anos. Para isso, vamos pegar o valor dele de tabela cotado há exatos 3 anos atrás, ou seja, em julho de 2020. Na época, esse carro estava avaliado em R$ 35.244. Diminuindo do valor de tabela atual e dividindo por 3, ele teve uma inflação média por ano nos últimos 3 anos de R$ 3.237,33, o que dá em percentual 9,19%. Então é um carro que inflacionou aí, em média por ano, um valor bem razoável. É um carro que se tornou até bem procurado, mesmo sendo um veículo aí que tem uma certa tendência de se desvalorizar um pouco mais em relação aos seus concorrentes, mas justamente por isso se tornou um carro mais procurado aí nesses tempos de veículos subindo muito de preço, né? Principalmente os usados também foi dessa forma. Então, é um carro que ainda está um pouco mais de 27% inflacionado comparado com 3 anos atrás. Ainda está bem caro, não é verdade? Mas não dá para utilizarmos esse valor de inflação para estimarmos o que será o valor desse carro daqui a 3 anos aproximadamente, né? Que poderíamos fazer um cálculo aqui para você saber quanto você perderia com a questão da depreciação, que
seria o normal dos carros sofrerem com o passar do tempo. Então, vamos somar aqui apenas o que de fato vai sair do seu bolso para você manter um carro desse por ano, que é IPVA, licenciamento e seguro. Dessa forma, é um carro que vai te dar uma despesa média anual de R$ 4.079,70, o que dá por mês R$ 339,98, né? Vale ressaltar que se você pegar um carro desse agora, ficar com ele por uns 3 anos, mais ou menos, né? E os carros caírem de preço e esse aqui não fugir dessa regra, você também vai ter que colocar nesse somatório final ali um valor de depreciação que ele possa sofrer nesse período para você saber de fato quanto esse carro tirou ali do seu bolso por ano em média para você mantê-lo na sua garagem. Algo para ficar ligado. Mas vamos falar agora de manutenção, como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas de um ponto desse modelo. Mas antes eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se aquele carro foi bem cuidado, se ele foi batido, quer aprender a avaliar um carro em detalhes? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens de tudo que você precisa observar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens. Dessa forma, você vai garantir uma compra mais segura, mais técnica e não corre o risco de esquecer nada na hora de avaliar o seu próximo carro. Então, esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Link na descrição. E começando aqui pelo kit de pastilhas de freio dianteiras da Cobrec, que ficaram em R$ 116. Já o par de discos de freio dianteiros da Fremax, R$ 347. Kit de velas da NGK, as 4 por R$ 77. Já os pneus medidas 195/60/15 nessa versão Itália, encontrei os Continental Power Contact 2 por R$ 1.716. Óleo de motor, lá no manual do proprietário, especifica viscosidade 15W40 e também diz que é um motor que pega 2,7 litros, considerando a troca com filtro. Então, contei 3 litros de um Petronas Silene AK API SN Plus, semissintético, né, 15W40, ficaram por R$ 120 esses 3 litros. Óleo de motor aqui, preço até bem acessível. Falando em correia de acessórios, esse motor trabalha com duas, uma para direção hidráulica, outra para o ar-condicionado. O kit aqui das duas ficou por R$ 165 da Gates e não tem tensor incluso, é o preço só das correias. Já o kit de correia dentada, que esse motor da linha Fire também utiliza, aqui sim eu coloquei um kit de correia mais tensor também da Gates, ficou por R$ 188. Preço também bem acessível, assim como os filtros, cotei todos da MAN, começando pelo filtro de ar do motor, R$ 35, filtro de óleo 27, filtro de combustível R$ 24, filtro de cabine também R$ 24. Nada de se assustar aí na manutenção preventiva, assim como os amortecedores também. Encontrei os 4 da Nakata, pressurizados a gás por R$ 1.572. Para um hatch compacto, a compacto premium, né, um pouco mais pesado, amortecedores devem ser um pouco mais bem dimensionados aqui, preço na média sem sustos. Então, somando a cesta de peças de trocas periódicas preventivas de um ponto Itália 2016, ficou por R$ 4.411, preço bem na média comparado com vários de seus concorrentes aí do mercado da sua época, nada de se assustar. E é claro que você pegando um carro desse aí bem cuidado, você não vai trocar tudo isso de uma vez, né? Aqui é só uma lista de preços de referência para você ter em mente quanto você vai gastar quando precisar fazer essas manutenções e comparar com outros vídeos que eu já fiz aqui do canal e ver qual tem a pastilha de freio mais barata, qual tem o jogo de pneus mais caro, na verdade, por exemplo. Então, ao final desse vídeo, eu vou deixar uma playlist completa com vários outros vídeos nesse formato para você fazer um comparativo e ver qual faz mais sentido para você. Fique ligado. Mas, seguindo aqui com os custos desse veículo, vamos falar agora de abastecimento, começando pelo custo do tanque cheio. É um veículo com motor flex, porém a gasolina aqui na minha região está com preço proporcionalmente mais vantajoso comparado ao etanol. Está numa média de R$ 5,39 o litro e esse carro tem um tanque de 60 litros, até bem grande. Então fica em R$ 323,40 para enchê-lo. E como que é o consumo, falando aqui em dados oficiais? Na cidade é um carro que faz 7,4 km por litro com etanol, 10,4 com gasolina. Na estrada, 8,5 no etanol e 12,3 na gasolina. Eu digo que na prática, na estrada principalmente, dependendo ali da sua forma de guiar, você consegue números melhores ali na casa dos 13,5, 14, até 15, dependendo também do trajeto que você fizer, do trânsito que você pegar. Então, essas médias, na prática, na realidade, podem variar um pouco.
Mas ainda falando em dados oficiais, na parte de autonomia agora, com um tanque cheio de etanol na cidade, esse carro pode rodar 444 km, já com gasolina 624, na estrada com etanol 510 km, com gasolina 738. Não é dos mais econômicos da categoria, mas tem um tanque de combustível até grande, então a autonomia ainda fica bem favorecida, você consegue fazer uma longa viagem sem precisar ficar parando tantas vezes assim para abastecer, o que é ótimo. Mas vamos falar agora de lista de equipamentos, um dos grandes pontos de dúvida de quem está querendo pegar essa versão especial Itália, né? De série, ela vem bem mais equipada do que a Attractive, por isso pode ser uma boa relação de custo-benefício, olha só. Já veio aqui com direção hidráulica com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, duplo airbag frontal ABS, encosto de cabeça para os 5 ocupantes e faróis de neblina. E na parte de som ainda vem com leitor de CD, USB, Bluetooth e comandos no volante também já de série. Então, a diferença de preço para a versão Attractive é bem sutil. E é mais fácil você encontrar essa versão Itália mais bem equipada. A Attractive você pode encontrar, por exemplo, sem vidro elétrico nas portas traseiras e dentre vários outros equipamentos que lá eram opcionais. Então, eu digo que a Itália faz mais sentido, é mais fácil você encontrar uma bem equipada que vai te dar uma comodidade, um conforto maior, vai te proporcionar um pouco mais de tecnologia embarcada e, consequentemente, também vai facilitar a sua revenda futura. Mas vamos falar agora aqui de conjunto mecânico, outro ponto de dúvida também de quem está querendo pegar um carro desse. Aqui equipado com motor 1.4 Fire, né? Já da linha Evo, atualizado. É um comando simples de válvulas no cabeçote, acionado por correia dentada, porém tem variador de fase para as válvulas de admissão aqui nessa linha Evo 1.4. Então a potência já fica em 85 cavalos na gasolina, 88 no etanol, a 5.750 RPMs. E o torque em 12.4 kgfm na gasolina, 12,5 no etanol, a 3.500 RPMs. É um torque que vem num giro médio. Você, por exemplo, não precisa esticar tanto marchas nesse carro quanto no e-torque 1.6 para você ver todo esse desempenho. É claro que gera também menos torque comparado com 1.6, né? Então temos que ressaltar isso. Para um carro de 1.141 kg, a relação de peso-potência fica em altos 13 kg por cavalo e o 0 a 100 em 12,6 segundos. Então não é de fato um carro voltado para desempenho. É um carro pesado para esse motor 1.4. As respostas vão ser mais lentas, as retomadas de velocidade vão ser mais lentas. Então você tem que se antecipar um pouco mais ali a uma ultrapassagem que você precisar fazer para evitar de passar sustos. Até porque aqui é equipado com um câmbio manual de 5 marchas, o C513, mecanicamente bem resistente, mas de engates não tão precisos. Então é um câmbio que você tem que se acostumar ali com a posição das marchas, da alavanca no primeiro momento. Então numa troca de marchas mais rápida você pode se atrapalhar ali nas primeiras vezes que você for rodar com esse carro. Depois de um tempo se acostuma e vai bem. Suspensão simples, McPherson na dianteira, eixo de torção na traseira, manutenção corretiva se necessário mais barata, sem susto, sem problemas, nada de exagerado para você manter no carro desse, assim como o sistema de freios, disco ventilado na dianteira e tambor na traseira. Vimos aqui, por exemplo, em preços de pastilhas e discos que são bem acessíveis para esse carro. Assistência da direção é hidráulica convencional, rouba um pouco mais de potência do conjunto mecânico, mas em caso de manutenção corretiva também, se necessário, não é tão cara de resolver. E o porta-malas conta com 280 litros de capacidade. Para um hatch compacto, o volume aqui tá ok, mas se você pensa em levar bagagens aí de 3, 4 pessoas, pode encontrar um pouco de dificuldade com esse porta-malas pequeno. É o normal aí de carros na carroceria hatch. Porém, conta com banco traseiro rebatível. Se você não estiver levando ninguém no banco de trás, dá para aumentar essa capacidade de carga se você precisar eventualmente carregar alguma coisa maior aí nesse porta-malas. Então, quais são os pontos positivos principais de você adquirir um Punto Itália, né? Primeiro é a sua robustez, confiabilidade mecânica, é um motor que se você cuidar ali do básico, dificilmente vai te dar problemas. Peças baratas, como vimos aqui em números, fáceis de encontrar, motor de baixa complexidade mecânica, então seu mecânico de confiança vai conseguir resolver qualquer problema e sem maior dificuldades. Boa lista de equipamentos, ótimo custo-benefício dessa série especial Itália.
Bom acabamento, boa qualidade dos materiais utilizados ali em todo o revestimento interno ali de painel, forros de porta, bancos bem confortáveis. É algo bem característico aí dos carros da linha Fiat dessa época, mais antigos, mais novos. Então acertou muito bem nisso aí. Carro de bom conforto ao rodar, suspensão mais voltada para essa característica, passa uma certa macieza ali, então filtra melhor as irregularidades do solo, o que é legal. Ao mesmo tempo em que não perde tanto em estabilidade, não é o dos melhores da categoria em estabilidade, não é um carro para você abusar muito nas curvas, mas curva melhor, por exemplo, que um Palio, que um Uno, então muito bom. Carro também de boa posição ao guiar, bem ergonômico, comandos bem localizados, de design interno mais voltado para uma certa esportividade. É claro que em desempenho ele não passa isso, mas é um carro ali até bem prazeroso de se estar ao volante. Por essas e outras razões, veículo de ótimo custo-benefício, entrega até bastante comparado com seus concorrentes e pelo preço que ele cobra. Mas é claro que ele tem seus pontos de atenção. Primeiro, o consumo pode ser elevado se você estiver andando ali com 3, 4 passageiros, bagagens, deixar esse carro mais pesado, vai gastar mais combustível, infelizmente. O desempenho é fraco, né? O motor aqui, ele não entrega aquela potência compatível com o peso de carroceria, então é um carro para você ter um pouco mais de paciência, principalmente na estrada. Espaço interno para quem vai no banco traseiro não é dos melhores, é um carro ali de plataforma mais compacta, então principalmente se você estiver viajando no banco de trás, for uma pessoa mais alta e tiver motorista e passageiro do banco dianteiro também de estatura um pouco mais alta, você pode ainda encontrar um pouco mais de dificuldade de se acomodar bem ali no banco traseiro. Porta-malas é pequeno, né? Para a categoria está na média, mas como eu disse, se você precisar levar bastante coisa vai ter problemas. Além disso, tem relatos aí de falha em vidros elétricos e tampa do tanque de combustível que costuma não fechar, permanecer aberta ali, algo para você observar quando estiver olhando um carro desse para comprar. Farol é de foco simples, então quando você usa o farol alto, a iluminação do baixo apaga, então aquela região mais próxima do veículo não fica tão bem iluminada, fica um pouco mais escura, pelo menos conta com faróis de neblina, então dá para você compensar um pouco isso, mas tem esse detalhe aí também. Além disso, é um carro de certo alto índice de roubo, né? Os pontos geralmente são dessa forma, em algumas regiões do Brasil mais que outras, né? Então, dependendo da região, pode ser que esse carro tenha um seguro mais caro do que aquela média que falamos lá no início do vídeo, que é algo para ficar ligado também. E para você que quer ver mais informações ainda sobre esse carro, vários outros, nós estamos lançando o site do Bate-Papo Automotivo, onde eu coloco lá detalhes de ficha técnica de vários carros, coloco também essa cesta de peças aqui com os códigos de peças para você, na hora que estiver precisando dar uma manutenção no seu carro, verificar lá qual a peça correta que se aplica no seu veículo. Tem também lá várias informações lá de motores, parte mecânica, várias dicas de condução mais econômica, dicas de manutenção mesmo de fato. Então acompanhe nosso site lá que está sendo sempre atualizado, sempre trazendo muitas informações para você que gosta de carros. Vou deixar o link no primeiro comentário fixado e também na descrição. Mas me diga você, compraria um Punto Italia desse aí, 2016? Deixa aqui nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu vou deixar aqui no final também, como eu prometi, uma playlist com vários vídeos nesse formato. Para você que ainda está na dúvida entre um Punto, um outro carro da categoria ou até de outras categorias, aqui você vai encontrar o vídeo que vai te ajudar a escolher o melhor carro para sua garagem. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.